Dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje no capítulo 56 do livro Conversando sobre Vida Plena, com o tema Desenvolva uma vida de meditação bíblica relacional. Acredito que todos os leitores neste momento já sabem a importância de ler a Bíblia para ter uma vida plena. Mas, assim como em relação à oração, também gostaria de destacar que não é uma leitura intelectual ou religiosa que irá lhe ajudar a viver plenamente. É preciso ir além. É preciso que a sua meditação na palavra de Deus seja parte de um relacionamento com Ele e não parte de uma obrigação religiosa. Conheço uma pessoa que sempre que tinha a oportunidade dizia publicamente que já leu a Bíblia 18 vezes. Mas isso não significa que a vida dessa pessoa expressava plenitude. A impressão que eu tinha era de que aquela informação era para intimidar os demais e até o pregador ter cuidado com o que vai falar, pois ele poderia contestar devido ao seu autoconhecimento das Escrituras. Muitos estudiosos de filosofia e teologia leem a Bíblia e nem por isso têm vida plena. Eles podem interpretar, ensinar, mas mesmo assim não serem capazes de aplicar as verdades espirituais nela contidas em suas próprias vidas. Primeiramente, precisamos ter em mente que a Bíblia foi toda inspirada por Deus e não se contradiz. Precisamos também compreender que todo texto tem contexto e tem um emissor e um receptor. Quem escreveu, para quem, com que propósito. Existem vários estilos literários que também precisam ser observados. Se não tivermos tais cuidados, poderemos cometer grandes equívocos usando a Bíblia, a palavra de Deus, para isso. Lembro de um episódio inacreditável que passou no programa do Fantástico, onde um pastor engravidou de uma ovelha e disse que fez isso obedecendo ao que leu na Bíblia quando estava escrito adultera com ela. Faltou tudo, inclusive o acento da palavra adúltera, que muda o significado da palavra e do texto. Esse é um exemplo bem esdrúxulo, mas existem milhares de exemplos menos patéticos acontecendo por aí. A Bíblia foi escrita como um manual do Criador para a criatura. O centro da Bíblia não é o homem, e sim Jesus. Ele está presente do início ao fim e ele é a solução para a humanidade perdida. A leitura da Bíblia é um privilégio que muitos desperdiçam. Em países onde os cristãos são perseguidos, pessoas dariam tudo para conseguirem ler um trecho pequeno da palavra de Deus. Cristãos da Coreia do Sul colocaram páginas da Bíblia em balões e soltaram para que eles pudessem voar nos céus da Coreia do Norte. E os habitantes daquele país onde o evangelho é proibido pudessem ler e conhecer a palavra de Deus. No Brasil, no momento, temos o privilégio de termos Bíblias de todas as cores e tamanhos. Temos Bíblia da mulher, do homem, do empresário, do pastor, Bíblias de estudos diversos. Mas creio que poucos se aprofundam em conhecê-la e aplicá-la, apesar de todo esse acesso. Eu sou suspeita de falar desse livro, pois creio que já dei umas 50 Bíblias de presente. Sempre que tinha um aniversário e a pessoa não era cristã, lá estava eu com uma Bíblia. Minhas filhas ficavam com vergonha já. Quando estávamos em dúvida de que presente dar, eu dizia, já sei. Elas diziam em coro, uma Bíblia. Ah, não, mãe, a senhora só quer dar a Bíblia para o povo. Eu realmente considero o melhor presente do universo. Já pensou alguém viver nesse mundo sem nunca ter conhecido a palavra de Deus? Sem saber que ela está perdida, sem saber que existe um Salvador? Isso sim é muito triste, mas vamos falar de uma meditação relacional, onde enquanto eu leio, reflito e tomo atitudes diante das verdades que descobri. Eu já li a Bíblia toda umas 4 vezes. Não quero ler novamente como lia, cronologicamente, para cumprir uma meta. Quero ler meditando em cada capítulo e aplicando em minha vida. Estou fazendo isso, estou empacada. Mas aquilo que eu consegui ler, absorvi melhor do que as 4 vezes que li anteriormente. Não podemos colocar a leitura bíblica como um peso ou até uma penitência, um castigo. Algo que vá nos absolver de algum pecado que cometemos ou que vá nos deixar preparados para alguma tarefa que precisamos fazer. Ela deve ser a voz de Deus nos dizendo alguma verdade que pode ser aplicada e vivida em nós.
Precisamos entender que o único personagem dela que é perfeito é Jesus. Os demais tiveram suas falhas, grandes ou pequenas, no início ou no fim da caminhada. Digo isso porque algumas pessoas tomam o exemplo de Davi e adulteram, e dizem que podem ser segundo o coração de Deus, porque Davi adulterou e foi um homem segundo o coração de Deus. Então, os personagens são humanos, como nós, cometem falhas e suas falhas têm consequências em suas vidas. Não devemos imitá-los em suas falhas, apenas em suas virtudes. Mas temos Jesus a quem devemos olhar firmemente, pois ele é o autor e consumador da nossa fé e é perfeito. Podemos meditar na Bíblia e tirar dela princípios incríveis que uma leitura intelectual e religiosa não permite. Toda a Bíblia foi costurada para nos revelar Jesus. Se lermos e interpretarmos todas as histórias e não entendermos que o foco é Cristo, estaremos ainda tateando, perdidos em tantas palavras, sem ter descoberto o Verbo. Ninguém consegue ter uma meditação bíblica relacional sem ter o Espírito Santo. É ele que revela e aplica as verdades em nosso coração. É incrível quando lemos para nos relacionar com Deus, pois às vezes uma grande história nos faz aplicar em nossa vida uma pequena frase. E às vezes um único versículo nos faz aplicar em nossas vidas um livro inteiro. Por isso é que ela é viva e eficaz. Não existe nada que possa examinar o homem por dentro e mudá-lo de dentro para fora do que a palavra de Deus. Ela discerne até os mais profundos dos nossos pensamentos. A Bíblia tem poder de nos corrigir, nos repreender, nos ensinar, nos educar para a justiça de maneira que nos tornemos plenos, prontos, maduros para toda a boa obra. Isso não é incrível? Mas não é aquela leitura de um versículo como se fosse um horóscopo do cristão. É aquela meditação tão afiada que após ela nos sentimos alimentados, sábios, com discernimento para tomar as decisões mais simples até as mais complexas de nossas vidas. Meditação bíblica relacional é conseguir sentir Deus falando com você especificamente, aplicando à sua vida, às suas necessidades, aquilo que você lê. Não é uma leitura para ensinar outros, não é meditar porque tem que preparar uma mensagem ou um estudo para dar na igreja. Se você não tem essa intimidade com a palavra de Deus, não conseguirá nem mesmo ter seu momento de oração significativa, pois orar é falar com Deus e não é um monólogo, é um diálogo. Os dois falam, os dois ouvem. Quando eu oro, crendo no que está escrito na palavra a meu respeito, eu consigo orar de forma significativa, pois eu agradeço pelo que Deus já me deu. Mas quando eu nem mesmo conheço o que Deus já me deu, eu não terei assunto para agradecer. Sem uma meditação bíblica fruto de um relacionamento com o autor, eu não saberei meu passado, não entenderei meu presente e nem conhecerei meu futuro. Ficarei sem referência de quem eu sou e de quem Deus é. A Bíblia tem em minha vida a função que eu decido que ela tenha. Algumas pessoas usam a Bíblia como amuleto, colocam aberta em algum lugar da sala, pois acham que o objeto pode protegê-la, mas o que dá proteção é o que está escrito. Se cremos no que está escrito, se vivemos conforme o que está escrito. Eu sou extremamente grata a Deus por Ele ter deixado para nós a sua palavra. Não sei o que seria da minha vida sem ela. Foi ela que me libertou, é ela que me santifica, é ela que me limpa, que vai me corrigindo dia após dia. É ela que me consola quando estou triste. Ela é a forma escrita de uma pessoa, a pessoa que me ama e que deseja se relacionar comigo. Por isso deixou tudo registrado. Eu amo escrever e escrevo para Deus num diário, pois Ele também deixou algo escrito para mim. Então, uso o mesmo meio para conversar com Ele. Como jornalista e amante de escrever, para mim, se não está escrito, não existe. Então, eu escrevo tudo o que escuto como forma de aprender. Que tal você escrever enquanto medita? Que tal colocar num diário aquilo que Deus falou ao seu coração com a leitura bíblica? A Bíblia diz que quem medita na lei do Senhor prospera. Mas isso não é pelo tempo de meditação, não é pelo cumprimento da tarefa de meditar, mas é porque a meditação lhe leva a obedecer aos princípios que lhe levarão a ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. Do mesmo modo que não podemos usar a oração como algo que nos classifica espiritualmente,
Não podemos usar o fato de lermos a Bíblia diariamente como algo que nos promove espiritualmente. Não somos melhores do que ninguém por isso. E isso não é uma vacina contra problemas, mas nos prepara para enfrentá-los. Algumas pessoas acostumadas com a leitura religiosa da Bíblia podem interpretar que algo deu errado no seu dia por elas não terem lido a Bíblia antes de saírem de casa. Outras podem ler a Bíblia porque são líderes e querem ter a moral de chegar na igreja e perguntar quem leu a Bíblia naquele dia e dizer que elas leram. Igual aquele fariseu que orava se achando melhor que o publicano, agradecendo porque não era como ele. Você pode achar que isso não acontece, mas acontece com mais frequência que você imagina. Eu conheço uma família que lê o pão diário ou algum tipo de devocional diário todos os dias antes de colocar o pão na boca, quando estão todos na mesa do café da manhã. Mas é uma das famílias mais farisaicas e diabólicas com quem já convivi. Jamais leia a Bíblia para cumprir uma tabela ou para poder dizer aos outros que leu. Você pode até impressionar homens, mas não vai conseguir impressionar Deus. E isso será prova de que seu relacionamento com Ele não tem nenhuma importância. Ainda que eu possa escrever algum método para você meditar, como escolher um horário calmo, um ambiente agradável, nada disso torna o seu momento relacional. É algo que deve acontecer no seu coração. Se você busca a palavra de Deus como forma principal de se relacionar com Ele, você pode ser ministrado pelo Espírito Santo até com a postagem de um versículo nas redes sociais. Você pode crescer na fé até ouvindo a Bíblia em áudio enquanto dirige até o seu trabalho. Não é quanto tempo você fica lendo a Bíblia, nem em que posição, nem qual livro, nem qual método de leitura, mas é quanto seu coração está disposto a mudar e se adequar às palavras que Deus ministrou a ele em cada meditação. Para mim, definitivamente, nenhum livro tem poder de mudar o homem, além da Bíblia. O meu primeiro livro, publicado 40 dias para mudar a mim mesma, foi para ajudar os leitores a meditarem na Bíblia de forma relacional e a aplicarem em sua vida as verdades de maneira que suas vidas nunca mais fossem as mesmas. É assim que Deus deseja fazer conosco quando meditamos na palavra dele. Vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos nos aperfeiçoando nele. Ele vai crescendo em nós e vai se manifestando através de nós. E isso é incrível, isso é plenitude de vida. Vamos às perguntas para a reflexão. De 0 a 10, qual nota você dá a si mesmo quanto à sua meditação na Bíblia? Justifique sua resposta. Caso tenha o hábito de ler a Bíblia, ela tem sido feita de forma intelectual, religiosa ou relacional? Explique sua resposta. Que mudanças você precisa fazer para que sua meditação seja relacional? Alguma vez a sua meditação foi algo tão transformador em sua vida que teve impacto imediato na forma como você vive? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se gostou deste conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.